Vou conversar com o historiador Antônio Carlos Soares, que é o diretor do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse museu que já tem quantos anos? Já funciona desde os anos 60, correto? O museu tem 51 anos. São 51 anos. Na verdade, 52 anos, né? Completou agora em agosto. Ele foi fundado em 66, 12 de agosto de 66. E funciona aqui nessa sede desde 77. Me fala um pouco sobre a história do Marsul, que se confunde ou desconfio com o início da arqueologia do Brasil, ou os estudos acadêmicos da arqueologia no Brasil. Além disso, quais foram os principais personagens que passaram por aqui? O Marsul ele foi fundado num contexto em que ocorria no Brasil o PRONAPA, o Programa Nacional de Arqueologia, né, Programa Nacional de Arqueologia, que visava pesquisar basicamente o passado pré-colonial do brasileiro, né? Esse PRONAPA ele foi basicamente instituído, né, e idealizado num ambiente acadêmico, né, só que com um apadrinhamento de um casal estadunidense chamado Clifford Evans e Beth Meggers, né, que apadrinharam esse projeto, um projeto do governo brasileiro, com o aval do Smithsonian, que era a instituição que esse casal representava. Então, o Marsul ele foi uma das instituições participantes desse projeto, através do seu fundador, né, o professor Eurico Miller. O Miller foi um professor aqui do CIMOL, professor de desenho industrial. Ele já fazia pesquisa antes de 66, na fundação do Marsul. Ele já fazia pesquisas por conta própria, por gosto mesmo da arqueologia. Então, desde a década de 50, ele já pesquisava na região, em toda a região do Nordeste do Rio Grande do Sul, né? Então, é nesse contexto que nasce o Marsul. Então, o Marsul ele foi uma instituição participante desse início, talvez, dessa institucionalização da arqueologia no Brasil, né? Por conta deste projeto que até hoje é discutido os seus resultados, né? Através do acervo que foi reunido, reunido em museus e em instituições de ensino, como aqui no Marsul, na URGS, no Instituto Anchetano, no Unicinos, né? Através de uma metodologia própria do PRONAPA, né? Que é discutida também no meio acadêmico, até para refutar ou para concordar em alguns aspectos, né? Falando em acervo, aqui existe uma parte importante da nossa história pré-colonial, entre elas artefatos cerâmicos, têxteis, vestígios de civilizações, inclusive algumas nós podemos ver aqui no fundo, ao cenário. Quais delas tu diria que merecem destaque e em quais sítios arqueológicos da nossa região aqui do Paranhana e outras partes do estado do Brasil elas foram encontradas? Olha, o Marsul ele tem um acervo basicamente 80%, mais de 80%, e esse número tem que ser comprovado aí com um projeto de curadoria que a gente vai falar aqui. Basicamente, mais de 80% é composto deste período do PRONAPA, o período do professor Miller, né, que infelizmente faleceu uns meses atrás, que é taquarense aqui, por isso que o Marsul está em Taquara, né, devido à força da pesquisa do Miller. Então, mais de 80% do acervo é formado nesse período. E eu destaco esse acervo pré-colonial, que basicamente foi o acervo fundante do Marsul, o acervo que deu a característica do Marsul como uma instituição de caráter regional, né? E tem um acervo oriundo do Rio Grande do Sul, né? Na sua maioria, mas também tem acervo oriundo da Bacia Amazônica, né? Que é a participação do Eurico Miller num outro programa também
também amparado tecnicamente pelo Instituto Smithsonian, pelo casal Evans, né, pelo casal Beth Mergers e Clifford Evans. E então eu destaco esse acervo pré-colonial. Essas vasilhas que vemos ao fundo é um acervo desta época, né, basicamente, não em sua totalidade, mas a maioria. Né, destaco esse material Guarani, que está aqui ao fundo, e a maior vasilha, por exemplo, que está lá ao fundo, ela foi tanto escavada pelo Eurico Miller, quanto foi trabalhada em laboratório nessa técnica de reconstituição por gesso, com o uso dessa técnica de reconstituir a vasilha. Então, eu destaco esse material. Né? Basicamente, quase todo o material do Marçu é destacado nesse sentido. Né? Não há assim mais importância ou menos importância quando se trata de material arqueológico. Há sim, a gente tem a questão da exposição, do potencial expositivo do material, mas é difícil mensurar o que é mais histórico do que peça mais histórica é outra. Tudo é importante. Tudo é importante. Para a arqueologia, tudo é importante. Claro. Bom, o museu, Antônio, foi fechado para visitação em agosto de 2010 pelo Ministério Público Federal. E isso a partir de uma recomendação do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. No texto do processo, o MP observa que o Marçu apresentava riscos que poderiam ocasionar, inclusive, a danificação do acervo. De uma forma geral, qual é a situação hoje do Marçu? Olha, eu estou diretor do Marçu, estou aqui desde 2015, né? Eu estou diretor desde 2016, e uma coisa que esse processo eu li, né? E a gente fica avaliando sempre nas reuniões executivas a respeito do Marçu, eu percebo que as condições que geraram a interdição, elas não existem mais. Né? As condições que geraram a interdição foram condições assim que realmente colocou o acervo em risco. Né? Existia entulhos próximo, proliferação de insetos, exposição do acervo a riscos a dano de infiltrações e vidraças quebradas, enfim, isso tudo estava expondo o acervo naquela época, né? E hoje nada disso existe mais, né? Hoje o acervo está acondicionado de uma maneira, num ambiente fechado, num ambiente não totalmente adequado pelas novas normas, são novíssimas normas aí, que estão surgindo a cada ano pela IPHAN, que é a Instituição de Controle de Acervo Arqueológico, mas nós estamos dando o máximo aqui para manter esse acervo a salvo, uma salvaguarda do acervo, e até que se faça um processo de curadoria, né, que vai redundar justamente na reabertura do Marçu, vai redundar na exposição, uma exposição aberta ao público, vai redundar numa catalogação do acervo e vai redundar nesse inventário para a gente saber quantas peças, quais peças tem no Marçu. Essas peças, elas hoje estão devidamente acondicionadas em uma grande sala que é possível ver na matéria. Sim. E elas estão acondicionadas da forma ideal, portanto elas não correm risco de deterioração, nada. Olha, deterioração não, mas acondicionado de uma maneira adequada também não é assim, foi acondicionado de uma maneira adequada ao longo da história do Marçu, né? Ainda o Marçu, por ser uma instituição fundada, como eu disse, em 66, veio para cá, né, para esse prédio em 77, nos anos 80 e nos anos 90 é que se investiu em catalogação de acervo, com o projeto Rondon, com toda uma metodologia mais apurada de museologia, só que ainda carece muito de metodologias da museologia e da própria arqueologia, né, para a curadoria, né, de acervo. A curadoria diz respeito a isso, a
quantificar, né, as peças e entender se o acondicionamento está adequado, desde a caixa, o ambiente está adequado, controlado, seja controlada a umidade, a iluminação, enfim, a exposição a insetos, toda essa questão que a museologia, né, nessa questão da curadoria, preza muito e a gente preza muito. Só que devido a baixo orçamento, a falta de pessoal, a falta de, enfim, a falta praticamente de tudo, né, infraestrutura, né, não há hoje ainda esse acondicionamento adequado, mas há projetos que apontam para isso, né? Nós estamos projetando e achando saídas em meio a essa crise que pega todo o Estado e, portanto, né, os museus eu acho que são os primeiros a sentir, porque, infelizmente, a despesa em museus e escolas e equipamentos culturais sempre é visto como se diz no jargão político, um enfeite do bolo, né? Não faz parte do essencial, assim, faz parte do supérfluo. Né? Certo. Recentemente, não me falha a memória, em 2016, entrou uma verba de 80 a 85 reais aqui para reformas emergenciais, correto? Correto. O que é que foi feito? 85 mil. E de onde veio essa verba também? Essa verba uma verba estadual? É uma verba estadual. É uma verba estadual. Ela foi uma verba destinada especificamente para essa finalidade, foi carimbada para essa finalidade de recuperar, né, o Marsul, recuperar pelo menos a condição de trabalho no Marsul. O que foi feito? Toda essa iluminação que tu vê aqui hoje foi feita com esse 85 mil. Além disso, né, foi fechado umas paredes aqui que tinha acessos excessivos que colocavam em risco o acervo, né? Foi trocado vidraças, colocado cantoneiras para impedir acesso de insetos na reserva técnica. Tudo girou em torno da reserva técnica e do laboratório, né? O laboratório foi refeito o reboco, foi repintado, foi reativado um sanitário, porque esse prédio nem sanitário tinha em funcionamento. Quando eu cheguei aqui, não tinha sanitário, não tinha água encanada, né, não tinha iluminação adequada. Enfim, a gente trabalhava aqui mesmo puxando o fio daqui, com luminárias trazidas de casa para poder trabalhar. Agora não, agora nós temos a iluminação mais intensa. Enfim, foi feito um trabalho de manutenção, mas o foco mesmo foi na cobertura, né? A maior parte do recurso foi investido no telhado, troca de telhas que estavam quebradas, colocação de algerosas em todo o entorno, que estavam infiltrando na estrutura, infiltrando água na estrutura. Foi impermeabilizado lajes, uma laje da entrada aqui que estava realmente crítica, né? Foi solucionar todos os problemas? Não, 85 mil não solucionou todo o problema, mas foi solucionado os problemas que estavam, né, urgentes ali, né, que urgia a solução antes que se tornasse pior. Então foi isso que foi investido. Antônio, fala sobre o projeto de restauração e do valor total que deve ser investido nesse projeto e sobre a curadoria de quem é o projeto aqui. Bom, em 2015 foi feito um edital, a SEDAC, na época era a SEDAC, né, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, agora é SEDAC-TEL, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, né? Em 2015 foi feito um edital para terceirizar, vamos dizer assim, entre aspas, terceirizar a curadoria do acervo de Marsul, né? E esse edital previa, então, que quem quisesse participar, as empresas da área cultural,
universidades privadas, enfim, quisesse participar, poderia ficar com a curadoria do acervo e, em troca disso, poderia explorar a questão toda que envolve o acervo do Marsul, que inclusive os endossos institucionais para pesquisas arqueológicas. Isso é o que está mantendo a maioria dos museus que trabalham com arqueologia hoje no Brasil, que o endosso institucional é aquilo que garante que quando a pesquisa arqueológica é feita, que tenha para onde esse material ir e como ser acondicionado. Né? O Marsul está entrando nesse mercado, nesse espaço, né, para buscar uma sustentabilidade para o museu, né, com essa importância, e que quando ele foi fechado, por exemplo, esse tipo de trabalho esse tipo de trabalho de endosso institucional ainda não existia. Né? Então, o Marsul, então, esse edital selecionou uma empresa chamada Súria Projetos, né, que assinou já um convênio com a Sedactel, e ela já é curadora do acervo. Né? E através da Súria Projetos, né, hoje o Marsul conta com uma equipe multidisciplinar, uma equipe formada por muitos profissionais da área da museologia, arqueologia, história, arquivista, restauração, enfim, inclusive nas áreas da administração, comunicação. Né? Esta equipe está formulando já há algum tempo e já temos projetos aprovados no Ministério da Cultura para captação de recursos. Nesse projeto são 2 projetos, um para a curadoria do acervo e outro para a recuperação estrutural do prédio. Né? Para a recuperação estrutural do prédio monta aproximadamente aí, de 3 milhões e meio, né, de reais, né? 3 milhões e 500 mil reais. Enquanto que o projeto de curadoria do acervo monta 1 milhão e 700 mil reais. Né? É mais de 5 milhões de reais, então, para a recuperação do Marsul. Né? Essa equipe multidisciplinar é a equipe de curadoria, é a equipe que vai fazer todo esse trabalho que chama no popular, aí, quando você vai fazer nas suas lojas, nos seus comércios, vai fazer o inventário. Né? Vai fazer todo esse trabalho de inventário do Marsul. Né? Vai saber quantas peças arqueológicas tem, como elas estão, onde estão, se estão bem acondicionadas, vai fazer sobre o acervo bibliográfico que está aqui atrás, o acervo documental, tanto o acervo documental funcional quanto o acervo documental arqueológico, sobre pesquisa, sobre técnico arqueológico. Né? Então, essa empresa vai fazer tudo isso em troca de explorar essa área de captação de recursos e em troca de explorar essa área também de indústria institucional, né? Que todo o recurso que ela vai investir, ela vai retirar com esse trabalho. Né?